Os. Boa noite aí, pessoal. Atrasei mais um pouquinho devido à agitação familiar. Faz parte, né? Hoje vamos falar aí do privilégio que a gente conhecer o Karatê, né? A oportunidade de praticar, a oportunidade assim que a gente tem de ter chegado no Brasil, né? Porque no passado, né, nós tínhamos aí, como eu sempre falo, né, elementos, né, alguém que tinha estudado na Europa o boxe, a capoeira se desenvolvendo entre os escravos, né, como meio de sobrevivência, né, uma herança ali de Angola, etc. Tínhamos aí, né, uma provável noção do que era a greco-romana e tudo, mas não tínhamos muita coisa. Eu estou falando Brasil Império, né? E depois chegou o judô, em 1800 e pouco, apresentado ao imperador, né? E alguns anos depois chegou, né? Mesmo de uma maneira oficial. Fala aí, Rodrigo. Mas o Karatê-Do, né, ele ainda não havia se desenvolvido ali como Karatê-Do japonês, né? Foi o primeiro a sair de Okinawa, né? O Shurite e o Shorin, né? Foram, através do Funakoshi, foram para esse conhecimento, através dele, foram para o Japão. Lá nasce, né, o Shotokan no decorrer do tempo, né? Mas Shurite, Narate, o próprio Shorin do Itosu, né, Tomarite e tal, nada disso tinha chegado aqui. Kung Fu, se chegou, né, se o Kung Fu chegou entre os chineses que o imperador trouxe, mas não acredito não, tá? Eu lembro que teve, tanto que aqui nós temos a vista chinesa aqui no Rio de Janeiro, do período que foram trazidos os chineses, né, para cá, né? Então, boa noite aí, o Marcos, seja muito bem-vindo. Fala aí, Sensei Alisson, seja bem-vindo também. Então, a gente vê que a gente fica sempre no vácuo, né? Há uns dias atrás eu até vi uma pesquisa aí, feita por um desses sensei que trabalham pela internet, né? De uma maneira independente, né? E ele estava falando, né, as probabilidades dos primeiros dojos, né, dojos não, o primeiro contato do Karatê no Brasil, ter chegado no Brasil, né, aí cogitaram 1909, e assim foi, né, 1917 e tal, de pessoas que vinham da colônia, né, na colônia, através de Okinawa para cá e tudo. Então realmente é uma coisa misteriosa, está a nível de pesquisa, né? Mas o Shotokan, que é o que a gente pratica, ele chega bem depois, né? Ele chega oficialmente nos anos 60, né? Através do Sensei Sagara em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, Sensei Sadamo Ryu, Sensei Yasutaka Tanaka, né? E assim foi, né? Depois é que chega a Sensei Matida, né? Já tinha esses professores aqui japoneses, e assim vai, né? Então não estou falando do Sensei Shinzato, né, do Shorin Ryu, né, a própria chegada do Goju-Ryu, né, através do Sensei, o Goju-Ryu do Sensei Akamine. Não estou falando disso, estou falando do Shotokan. O Shotokan chega depois, né. Mas acho que todas essas artes marciais, né, todos esses sistemas de Karatê, foi uma coisa muito louca, assim, tipo assim, muito nova para todos nós, né. Então, tem que aproveitar porque é engraçado, né? Na década de 60, quando chega oficialmente o Shotokan, é muito engraçado, porque tem os filmes chineses de Kung Fu, conjuntamente, Rio, São Paulo, chega o Karatê com uma forma mais forte, né? Mais evidente. Abrem-se as escolas, né? Posteriormente o Taekwondo chega também na década de 70. E você vai vendo que se desenvolve dessa forma. Olha só, não vai dar certo aí não.
Vocês estão me atrapalhando, tá? Acho que é o seguinte, fica com ela lá, depois eu converso com ela. Você sabe que ela é teimosa, né? Coisa de família, não tem jeito. Então o que acontece? Chega lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, o Karatê dessa forma, e o Kung Fu no cinema. Cara, aquilo é muito louco, porque é a coisa mais parecida com o Kung Fu é o Karatê, porque o judô que já estava aí, o próprio Jiu-Jitsu, né, a primeira versão, que é do judô, né, que chegou e virou Jiu-Jitsu aqui no Brasil, né, continuou com o nome, né, Jiu-Jitsu, né, que foi entendido como Jiu-Jitsu, né, o judô também já tinha chegado, da Kodokan, né, e assim vai. Agora, o que mais parecia, não tem jeito, é o Karatê. As técnicas, Teisho, né, era que parecia com um filme chinês, era aquilo, mas mesmo assim havia uma diferença, né, havia uma diferença clara ali. Então, quando você começa a observar esses detalhes até históricos mesmo, né? Você vê que, cara, as pessoas não percebiam tão claros tanta semelhança. Elas percebiam uma semelhança de, né, defende, pá, né? Sempre parece com o que eles faziam nos filmes chineses, né? De modo geral lá e tal. Mas eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade maior de perceber as semelhanças, né? Ainda mais depois que o Sensei Asai, né, colocou as coisas bem, né? Ressaltou o que já tinha lá, como eu já falei, né? Nos katas, fez combinações diferentes, ficou mais evidente isso, né? O Kanazawa fez o mesmo trabalho na SKF e assim foi, né? Agora, quando a gente para perceber, né, toda essa bagagem que existe no Shotokan, que eu canso de falar, gente, é equivalente ao que a gente vê no Goju Ryu. Eu pude ver, né, paralelamente, um e o outro. A diferença é que o outro já por si só já tem essa natureza mais circular, mão aberta o tempo todo. O Shorin Ryu é mais parecido ainda também, entendeu? Mais parecido ainda com o Shotokan, até porque os dois vieram do Shorin do Itosu, né? Claro, isso foi claro. Então, gente, é muito evidente, é muito claro, né, que o Shotokan é um estilo muito rico, né? E é uma pena que algumas pessoas só entendem esse sistema como uma coisa que foi convertida num esporte, né? Pelo fato, né, de empresas, né, como a WKF, terem conduzido aquela coisa ali, que é diferente do que a gente fazia, né, do que a gente aprendia, né, e ganhou aquela força política, ganhou aquela notoriedade toda e tudo. Hoje em dia você vê escolas japonesas querendo se filiar ali à WKF, para poder estar nas Olimpíadas, quer dizer, sabe, de alguma forma, tentarem essa ânsia olímpica, fazendo o mesmo caminho que o judô. E você vai conversar com judocas, você vê que existe esse drama do indivíduo praticar o judô e só aprender o que pode no campeonato, entendeu? Do professor não querer saber de passar uma catada de perna, porque não pode mais no campeonato, aí o cara não aprende. Eu estou dando um exemplo de uma técnica, né? Então vocês veem, né, a própria dinâmica de derruba logo, pá, e, sabe, pá, cai em cima, não tem mais a ênfase do neo-azar. Quer dizer, as pessoas defendem, bate boca um com o outro com relação para defender o karatê esportivo, o judô esportivo, e elas não percebem que o aspecto marcial vai morrendo. Daqui a uns anos vai vir uma outra arte marcial se preparando de uma forma maldosa, desculpa a expressão, cagando e andando para o aspecto esportivo, e vai botar todo mundo no bolso como os Gracies fizeram. Porque foi justamente isso que aconteceu. Não houve superação de uma arte marcial sobre outros. Houve uma puta estratégia, né? Uma ótica realmente de desestabilizar quem fosse bom em lutar em pé, derrubar e brincar com o cara ali porque ninguém sabia nada, né? E os próprios judocas, muitos dos dojos de judô, já haviam deixado muito de lado isso, né? E quem podia fazer frente,
acabou também não sendo chamado para lutar, né? Sempre houveram grandes judocas, completos em cima e no chão, por favor, né? Sabiam tudo aquilo lá. Você vai ver um livro da Kodokan, é riquíssimo, né? Então, quando a gente para pensar nisso tudo, cara, é muita riqueza em cada arte marcial, que não é justo virar tudo esporte. Mas o esporte afasta das drogas, dá motivação para o jovem, tá assim. Mas o karatê que eu pratico, que não tem nada a ver com arte, com esporte, e sim com arte marcial, também pode afastar alguém das drogas. Será que a motivação dessa criança tem que ser só realmente uma medalhinha para ela colocar? Um troféu? Fazer o ponto? Só. Não estou levantando bandeira contra o esporte, né? Agora, é uma guerra inútil, né? Tradicional, esportivo e tal, porque não vai levar a lugar nenhum, né? Mas também só existir uma ênfase, um cuidado, um incentivo para o lado esportivo, faz com que isso tudo morra. Se a gente trabalhando só entre quem pensa tradicional, a gente vai falar de combinações diferentes, a gente já bate boca. Não, isso aí é karatê, que dirá se ficar se dividindo só esporte tradicional, esportivo tradicional, né? Então é uma riqueza jogada no lixo, né? Ao Dax Magia aí, seja bem-vindo. Ao mestre aí, Charrua Gonçalves, acho que é isso, né? Então, sabe, que tenham pessoas interessadas no lado esportivo, nunca vai faltar isso, pessoas interessadas em competir, né? Inclusive hoje em dia existe muito parâmetro do MMA, não, o mais próximo da realidade é o MMA. Se não está lá é porque não presta, não é assim. É o que o Shifu Geraldo fala. Boa noite aí, mestre. O MMA é uma parada totalmente contextualizada. O Vale Tudo, por sua vez, tinha um monte de brutamontes da luta livre, com o tempo do boxe, do Muay Thai, né? Por que um cara hoje, tá, qualificado de lutar em pé, bem, ele tá muito melhor tecnicamente do que os caras que lutavam em pé naquela época? E olha que às vezes a gente vê uns indivíduos que acabam fazendo aquele combo ali, do Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, e não é especialista em nenhum daqueles. Naquela época você tinha um cara que só treinava boxe, e o cara era um bobo perto do cara do jiu-jitsu, do Gracie. Mesma coisa era o cara do Muay Thai, o cara do Kyokushin, ninguém sabia o que era aquilo. Então, não houve necessariamente uma evolução dessas técnicas, porque o que a gente vê hoje não são, sabe, gente extremamente treinada, não, nem todos são. Dizem que o Demian Maia é um fera do jiu-jitsu, né? Mas fica querendo também trocar muito soco ali em pé, acaba, né, se ferrando, como foi com o Anderson Silva. Inclusive, vale ressaltar que aquele episódio foi muito interessante, porque ficaram putos da vida, né? O brasileiro, de um modo geral, muita gente ficou muito puta da vida, dizendo que o Anderson ridicularizou o Demian Maia, tá? Só que quando o Brasil todo ridicularizava as artes marciais orientais, você não via uma indignação popular, porque a maioria realmente queria acreditar que o jiu-jitsu brasileiro estava vencendo todo mundo, botando todo mundo no bolso, sem avaliar nada. Tratou todas as artes marciais como coisa de otário, coisa para enganar otário, coisa de cinema. Isso não é ofensivo, não. Agora, um cara brasileiro que sabe jiu-jitsu, mas é especialista mais em lutar em pé ali, como era o Anderson Silva, botar o Demian Maia, que era um cara representante do jiu-jitsu, desculpa a expressão, na merda, deixar ele em uma situação difícil, encher ele de pancada lá, indignou as pessoas. Por quê? Quem está na chuva está para se molhar. Ambos sabiam jiu-jitsu. Um era muito mais representante, o outro era mais especialista em lutar em pé, o Anderson, não é? Então, tá ali, o Anderson sempre fez aquela coisa de ficar na cara da pessoa, né? Sempre fez aquilo. Então, mas pô, humilhou o Demian Maia, então ele humilha todo mundo.
Enquanto ele estava no auge dele, ele humilhou todo mundo, então, se for ver por essa ótica. Mas por que só com o Demian Maia foi aquela comoção? Nossa, pô, falta de humildade. Então, quer dizer, existe uma proteção nacional em cima do jiu-jitsu, né, gente? Então as pessoas quiseram acreditar que Mestre Kim era idiota, Sensei Ryu era só nome, sabe? Sacanearam todo mundo, cara. Esse tipo de papel do brasileiro eu não quero. Do brasileiro arrogante, tá vendo? Nós desenvolvemos no Brasil a melhor arte marcial que tem. Eu não quero um papel desse. Até porque um cara do karatê que tem a mesma arrogância que aquele time todo daquela época do jiu-jitsu tinha, pra mim vai ficar antipático igual. Né? Então, não é parâmetro MMA como não era no Vale Tudo para contexto de situação de guerra. Tá? Ali nós tínhamos uma situação de uma proposta de uma arte marcial desafiar outras, tá? Para provar sua eficiência, para se instalar no mercado mundial. Tá? Aí você analisa, você vê que ninguém sabia o que era aquilo. Como é que um Bruce Lee da vida conseguiu chamar a atenção do Ed Parker, do Chuck Norris? Ed Parker aprendeu lá um Kenpo lá, depois criou o Kenpo americano. O Chuck Norris aprendeu Tang Soo Do, que é, né, como sabemos aí, um dos nomes antigos do Taekwondo, está lá até hoje em dia na Cobra Kai, né, no filme. Fundou o Tang Soo Do americano, né? Tinha gente de Shotokan ali naquele meio, sabe? Tinha gente de Goju-Ryu. O cara conheceu um monte de gente. Pô, como é que ele conseguiu se destacar? Porque, além de muito rápido, ele tinha elementos ali que de Wing Chun eu não conhecia, que fazia diferença numa sombra, num frente a frente. Falei, pô, esse cara não é bobo, não. Não sei qual é a procedência, ele fala aí de um tal de Ip Man, não sei mais o que, mas o cara realmente é bom. Então, quando você tem um efeito surpresa, você é perigoso, você chama atenção, né? Então, os Gracie foram isso naquele tempo também, né? Boa noite, Sensei. Que acha do Karatê Combate? Eu, particularmente, não gosto. Não acho assim, cara, não mostra, eu acho assim, parece o Dax Magia, né? Parece o pessoal da competição querendo mostrar ser durão, podendo bater um pouco mais, derrubar, mas tem aquela postura perneira e tal. Eu gostaria de ver o sistema, as mãos funcionarem, como era antigamente. Você pega aí um Ellen Hall lutando, né? Um negão alto, varria todo mundo, tá? Dá um Shirogiri, Uraken, cara, mandava ver, e era karatê tradicional, né? Então o que a gente vê lá hoje é diferente, não é o que eu gosto de ver, não desqualifico os lutadores que estão lá, tá? Todos muito fortes, preparados fisicamente e tal, mas eu não gosto de usar o karatê daquele jeito, respeito, mas não gosto, pra mim, né? Sensei Alisson está dizendo aqui, Sensei, tem um amigo meu que treina jiu-jitsu há anos, e quando ele veio me pôr no chão, não conseguiu. O próprio karatê nos dá uma base forte para essa galera do jiu-jitsu. Iludiu muita gente, exatamente. Exatamente, é por aí, ô Sensei Alisson. A gente cansa de falar. Porque, gente, obviamente tudo na prática é diferente de eu falar, mostrar aqui sozinho, né? Mas você pense que tudo que eu faço em pé aqui, você faz no chão. Não deixar o cara te agarrar, entendeu? Ficar duelando, esgrimando. Só que você não vai esgrimar só com o cara, né? Não vai ficar naquela só. Pum, você vai bater, você vai incomodar, vai na costela, entendeu? Então tem muita técnica que você usa em pé que você pode usar no chão também, né? Karatê se usa em pé e no chão. Obviamente, um cara que é especialista em torção, em dominar os membros, ele é extremamente perigoso, tá? Mas como o Sensei Alisson disse aí, nem todos conseguem levar para o chão, não. E esse cara vai apanhar muito em pé, né? O ideal é que ele tome uma porrada e que ele caia, para a luta não render. Igual foi aquela luta do Sensei Paulo Afonso contra o rapaz do jiu-jitsu, que ele dá uma porrada, inclusive o soco dele sai até um pouco curvo, não sai tão alinhado, mas é porque ele também treinava boxe, mas ele tinha esse soco seco também
do próprio karatê. Então você vê que não só nocauteia, o cara dá uma estribuchada lá em pé, fica tremendo assim, cai, né? E obviamente ali ele vence a luta. Mas vocês veem que é fruto disso aqui. Sabe? É o Kime junto com a mão preparada, que mesmo o soco tenha saído curvo dele, porque ele, como eu falei, ele treinava também o boxe e tinha já uma ideia de uns treinos lá que ele fez de jiu-jitsu para entrar no Vale Tudo naquela época, né? Mas você vê que não é um soco puro só de boxe ali, né? Tem um efeito, embora um soco de boxe também faça aquilo, né? Canso de falar, gente, olha só, querer ver o sistema do karatê sendo usado, a rigor, tá? Não significa que eu acho ele melhor que o do boxe, não. Eu quero ver o sistema da minha arte aqui sendo usado por grandes lutadores que, pô, têm idade para estar lá, gostam de competir, entendeu? Pô, nos represente, não é? Então é isso que eu falo, mas também não há problema quando o indivíduo mistura karatê com boxe, karatê com kung fu com boxe, não, todos ficam excelentes. Só que, pô, se o cara fala, não, eu estou aqui representando o karatê, e tá lá, ué, peraí, pô, eu sei que o karatê tem um soco curvo, tem condições, né, mas eu quero ver o soco curvo ao modo do karatê, né, os retos, para ver a eficiência. As pessoas precisam disso. Você fala, e ninguém prova, nem você que está falando, nem ninguém, ó, por favor, né. Então é isso que eu falo. Instituto Ishindo, o seu Sensei André, né? Seja bem-vindo aí. Então, gente, a gente precisa ver o sistema funcionar. Pô, a mistura do karatê com boxe ela já acontece há anos e dá muito certo, fica perigoso, né? São dois sistemas de uso dos punhos, né? Sendo que o karatê sempre vai usar o cotovelo, né? Pô, fica muito perigoso. O cara sabe boxear, né? Mas sabe o soco em linha reta, sabe quando entrar com o cotovelo, né? Isso vai longe, pode fazer o cara ir longe. Mas quando eu falo da proposta, você usar o quê? Sabe? Defender, pum, entendeu? As pessoas precisam conhecer. Então a gente tem a obrigação de mostrar. Ah, mas vocês não falam tanto, vocês desde a faixa branca não treinam? Socos em linha reta? Mostra. Sim, a gente tem que mostrar. Então é isso, né? Então quando a gente fala de aprender o Shotokan, as possibilidades são muitas, de técnicas, de aplicações, né, para defesa e ataque, são muitas. Então é um desperdício você acreditar que tudo vai se resumir numa defesa e num ataque. E vai acabar a luta. O mundo já não é mais assim. Você pode ter um puta porradão, mas o cara às vezes é muito esquivo, tu já empregou aquela energia do corpo inteiro no teu punho e o cara saiu te deu um porradão aqui. Entendeu? Ou mesmo, o cara veio pra cá, não deu tempo de você defender, pum, tomou um porradão. Então tem que defender a cabeça. Tem que estar preocupado em defender a cabeça, não tem jeito. Entendeu? Tem que treinar a coisa da sequência, né? Treinar fora um pouquinho do karatê versus karatê, dessa realidade, né? E aí que a gente vê que tem tudo. Cara, mas tem tudo para a realidade. Entendeu? E aí entra um pouco do que o próprio Shufuro Yamamura fala lá. Porque ele fala deles, mas ele está sempre falando dessa equivalência de situação e qualidade de todas as artes marciais, né? Boa noite aí, Karate Jutsu. Esqueci seu nome, é que é tanta gente que vem aqui. Deixa eu ver o que o Sensei Alisson falou. As técnicas do clinch, como... Peraí que subiu aqui, Sensei, peraí. Como o Rizagiri, do Ryan Yodan, e do clinch com o Maegiri, do John, são bem úteis para parar o ritmo desses caras do boxe, kickbox. Pois é, e você pode falar aí, ó, sincero, você está treinando com eles. Entendeu? Faça essas pesquisas mesmo, sensei, e traga para nós. 108 Petras é Fernando também, né? Acho que tem o nome, né? Tem que lembrar, acho que é Fernando. O boxe
faz um uso bem elevado dos cotovelos, inclusive dentro das competições oficiais. Para o soco e o cotovelo, pega em sequência joelhos também. Pois é, mas tipo assim, é o que eu canso de falar, por melhor que um boxe da vida seja, um jiu-jitsu, cara, o karatê também é muito rico. O karatê é muito mais rico de opções. A gente usa desde os dedos dos pés à cabeça, né? Isso, Fernando, né? Então, pô, você tem cabeçada, você tem pontas de dedo, de várias formas. Isso machuca. Quando você faz situação de guerra, de sobrevivência na rua, entendeu? Pá, no olho do cara, entendeu? Pá, na garganta. Ah, mas você está sendo drástico, ninguém tem que fazer. Eu estou falando de sobrevivência. Né? De pum, joelho do cara, né? Pá. É uma visão para a realidade. Pum, né? Então, gente, olha, é uma arte marcial muito rica. Eu faço lives e mais lives, vídeos e mais vídeos falando do Shotokan por causa disso, eu percebo. Tá tudo lá, pá, pum, pescoço, pá, pum, mandíbula, né? Pá, cavalete do nariz. São vários os pontos, várias as formas de bater, entendeu? Se a gente treinar sério, treinar duro, e não só aqui, sozinho, a gente vê o resultado, né? Tem que se cobrar, tem que se cobrar. Em primeiro lugar é se cobrar. Cara, essa arte marcial, ela pode proporcionar isso. Tá, mas como? Como é que eu vou chegar nesse ponto? Seguindo as instruções dos antigos, né? Seguindo essas instruções, olha, é maquiar e tal, mas também não se limitando só a essas instruções, porque os tempos mudaram. Eles podiam saber muito de luta e do próprio karatê, mas a gente precisa ter o pé no chão e saber, gente, as pessoas também evoluíram no Ocidente, de um modo geral. O cara do boxe de hoje não é o cara do boxe do passado, o cara do Muay Thai de hoje não é o Muay Thai de uns anos atrás. O jiu-jitsu está tentando se reciclar para não ficar para trás, porque, né, tem muita gente ali bem arrogante também, né? Tem os bons mestres e os arrogantes. Aqueles caras que não tem, você não tem um diálogo com o indivíduo. O cara só quer falar da arte marcial dele e no máximo ali do Muay Thai e do boxe. Porque é quem dialoga com o jiu-jitsu esses anos, né? Então, você não consegue nenhuma conversa, uma coisa legal, porque o cara só quer saber do dele. O teu ele desrespeita. Você tem que meter a porrada no cara para mostrar que o negócio é bom, quer dizer, uma coisa selvagem, ridícula, né? Eu não preciso... Porra, o pessoal do Kung Fu nos respeita e nós respeitamos eles. Eu estou falando quando as pessoas são pessoas civilizadas. Nós respeitamos os lutadores de Taekwondo e eles nos respeitam. Sabem que não podem dar mole e a gente também sabe que não pode dar mole. Eles têm as qualidades deles. Agora, geralmente, determinados indivíduos adeptos do jiu-jitsu são mais difíceis. Nem todo mundo é igual o sensei Fernando Belato, aí que está na internet divulgando uma coisa mais paz, entendeu? E é um cara muito bom na proposta do jiu-jitsu, mas respeita as outras artes marciais, entendeu? Humildade, exatamente. O mestre aí, ó, arte coreana, sempre que pode dar uma atenção a esse trabalho, entendeu? A gente sabe que o Hapkido é perigosíssimo, o Taekwondo é perigosíssimo, tem as suas, inclusive tem suas raízes, as artes japonesas, né? O Hapkido tem elementos do próprio Taekwondo, né? Que tem suas raízes no Karatê também, Shotokan, elementos de Kung Fu, e tem a base lá do Hapkido, muito no Aikijutsu, né? No Daitoryu Aikijutsu do sensei falecido já, obviamente, Sokaku Takeda, foi o mestre de Morei Ueshiba. Quer dizer, tem a raiz japonesa, mas tem os elementos coreanos, daquela cultura, né? Muita herança do Taekyon, muita perna, né? Então, gente, respeito pela tradição do outro, isso é importante, né? Isso que eu venho trazer aqui falar do Shotokan, a gente valoriza a prática do Shotokan, valoriza a prática, o poder praticar o Shotokan, né? Durante muitos anos no Rio de Janeiro, né, foi basicamente o único sistema de karatê que foi ensinado.
tem muito mais escola, até hoje, de Shotokan do que de Shorin, do que de Goju-Ryu, entendeu? De Kyokushin, aqui no Rio de Janeiro. Mas também estamos sendo os menos procurados. Eu já ouvi falar, inclusive, talvez porque o Kyokushin tenha vaga, né? O pessoal da Seigokan sempre consegue lá, que é Goju-Ryu, né? Aqui na Tijuca, no Grajaú, estão sempre se mexendo, né? Agora, Shotokan, cara, tá cada vez mais difícil você ver um professor de Shotokan. Entendeu? Tá cada vez mais difícil isso. Pela desvalorização. Então, Karatê, eu já ouvi falar que eles não estão querendo colocar em academias, por exemplo. Obviamente que o melhor é você ter o seu espaço, né? Porque você ensinar Karatê, 1, 2, 3, né? Gostosona passando para cá, para lá. O pessoal não entra numa, né? Atrapalha aqui, né? O treino. Mas, tipo, muitas vezes são os lugares onde você vai conseguir um espaço para você dar aula e tirar o teu. Né? Sabe? E academia também, né? Por mais que realmente eles não tenham mais interesse, né, em chamar a gente, existe essa dificuldade. A academia tem essa coisa, às vezes reúne mais de uma arte marcial no mesmo local, e sempre, quando não é jiu-jitsu, é o pessoal do Muay Thai, etc. Aquele despeito, olha pra gente, entendeu? Um clima de rivalidade desnecessário. Ainda existe gente babaca aqui no Rio de Janeiro que é assim, você não pode estar com uma blusa de karatê, de taekwondo, de hapkido, de kung fu, nada assim, tem que ser Muay Thai, jiu-jitsu, boxe, aí todo mundo respeita. É por isso que fica chato. Entendeu? Por isso que a gente fica antipatizado da situação, não é dessas artes marciais e de todos unanimemente dos profissionais dessas artes. Não. Né? Mas, poxa, é o sensei do Goju-Ryu que entrou aí agora. Porra, ele quer ver o Karatê Goju-Ryu ser conhecido, ser respeitado. Eu no Shotokan a mesma coisa. E assim vai. Shifu. Márcio, é isso, né? Seja muito bem-vindo aí. Entendeu? Todo mundo quer ver Karatê, Kung Fu, Hapkido, Taekwondo. Todos nós queremos que essas artes marciais que cada um de nós praticamos seja divulgado da melhor forma, né? Seria bom sim, inclusive, que a gente pudesse viver dessas artes marciais de uma forma digna. Uns mostrando o seu valor no lado esportivo, outros no marcial. Fosse a proposta que fosse. Tanto é que existem professores de Muay Thai e de Jiu-Jitsu que vendem os dois lados. Tem um cara que vive dando aula em vários locais durante o dia, entendeu? O cara vive disso, da arte marcial que ele pratica, mas seja Muay Thai, Jiu-Jitsu ou mesmo boxe. Porque ou vai cair para esse lado fitness, para a mulherada perder peso, né? Mesmo próprio Jiu-Jitsu lá e tal, né? Ou o lado marcial, porque são artes marciais que ainda são levadas a sério, desculpa. Essas que a gente pratica, que a gente gosta, as tradicionais, são só as crachadas. Agora, por mais que, por exemplo, o Shotokan seja riquíssimo, se ele não for mostrado fora do panorama tradicional, numa coisa paralela, gente, olha, a aula é assim, assado. Mas no sábado, venha aqui que a gente vai fazer sempre uma aula diferenciada, mostrando como você lutar de uma forma mais solta e etc. Como lutar contra outras artes marciais. E aí o Fernando disse aqui, se eu não conhecesse o Karatê de perto, também não procuraria. Mesmo assim, não é tarefa fácil achar um bom profissional. Pois é muito complicado. E o Sensei Alisson disse aqui, eu estava um dia fazendo sparring no kickboxing, um cara que é faixa preta gritando aqui, é kickboxing, Alisson, esquece o karatê. E olha que eu estava impondo um ritmo e me esquivando, né? Bem a maneira Tai Sabaki. E ele é karateca. Pois é, Sensei Alisson e pessoal aí, eu acho que tem muita gente que quer se enturmar, sabe? Que o karatê nunca foi para isso. O karatê sempre teve o ritmo japonês ensinado, a tradição, que a gente entende, a gente gosta, a gente busca, a gente vive isso. Mas nem todo mundo quer mais isso.
Porque o filme já foi muito queimado. Por mais que você prove hoje que o que a gente pratica é bom, né? Dificilmente a maioria vai querer praticar também, porque o que acontece? Se você tem um Muay Thai que você aprende mais rápido, um Jiu-Jitsu você aprende em 6 meses, bem, se desenvolve bem ali na faixa branca, na faixa azul, por que você vai ficar ralando lá para pegar Gedambarai, Zenku Tsudate? Entende? As pessoas, infelizmente, elas têm essa cabeça, né? Mas eu não penso nessas pessoas. Eu penso nas pessoas que podem ter interesse. Então eu acho que a gente pode mudar o quadro, a gente nunca, talvez, não venhamos a ter um público dos Gracies, né? Aquela coisa absurda de virar moda, karatê de novo. Não acredito. Eu acredito que a gente possa mostrar o valor, né? Pega uma carona lá com Cobra Kai, usa, né? Esquece que é Tang Soo Do, né? Vamos botar lá a força da arte marcial sendo ensinada, né? De uma maneira legal, sem esse negócio de piedade para os fracos, inimigo não merece compaixão, essa papagada de gente ruim, não. Mas você vê lá ao lado do Miyagi, né? A suavidade, aquela coisa do Ju, né? Do Goju. Ao mesmo tempo lá o pessoal do Tang Soo Do mostrando aquela coisa do Shotokan. Tá? Tentar mostrar, gente, ó, o cara tem isso, tem esses dois lados. Você pode se fortalecer, entendeu? Então acho importante tudo isso, né? Aí o mestre Churras Gonçalves, né? Acho que é isso. Não podemos alimentar o ego, ele nos leva por caminhos de ilusão. Não pode também, né, cair na vaidade, mas eu acho assim, a gente tem que trabalhar, né, mestre, a arte marcial de uma forma que fique atrativa hoje em dia, entendeu? Porque até mesmo para o indivíduo que não quer que o karatê seja uma coisa, uma profissão, né, que ele dê um sustento de vida, ele quer só praticar, ou ele quer até gosta de dar aula, mas ele tem emprego dele, a profissão dele, até esse indivíduo ele tem que saber que se houver, se cada vez mais, né, as pessoas estiverem menos interessadas no karatê, a tendência é morrer, é ficar muito escasso você encontrar um professor de karatê, né? Então vai ficar como aconteceu com determinadas artes marciais antiquíssimas, como o Vajramus. Como é que é o Vajramus? Ninguém nem tem ideia, a gente acha que parece aquela Karalipati, né? Uma coisa assim lá, aquela indiana, porque tem um parentesco com o Vajramus. Mas como é que era, né? Como é que eram as escolas de Muay Boran? Quanto se perdeu porque caiu muito nesse esporte? Esporte. Ringue. E aí, que quanto de técnica pode ter desaparecido em virtude desse foco esportivo apenas, né? E aí veio o desinteresse. E aqui no Brasil foi pior, porque o karatê foi para o caminho do esporte, o taekwondo também foi para o caminho do esporte, né? E entre outras artes marciais, o judô e etc. E ainda houve a desvalorização de todos eles por parte do pessoal do jiu-jitsu, né? Com um golpe ali muito mal intencionado de se colocar no mercado como único, né? Então sim, são coisas que a gente tem que discutir, né? Discutir a respeito da impossibilidade de você colocar determinadas técnicas, né, no ringue. Tem técnica do karatê, do taekwondo e assim por diante, do kung fu, que não vai entrar nunca em ringue. Então você, numa luta de ringue, obrigatoriamente você vai trocar soco e chute com um cara que é especialista só nisso também. Entendeu? Você não vai poder meter para dentro do cara, sabe? Quebrar uma costela intencionalmente. Geralmente não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Se você vê especialistas de karatê com essa intenção lá dentro, vai dar um problema social. Entendeu? Vai dar um problema naquela sociedade. Karali Paito. Isso aí. É o mais próximo do Vajramus, né? Então, você vê, é o que eu estava falando com o Sensei Alisson. Gente, karatê, por mais que tenha o kizame, guiaco, soco, chute, tudo isso, cara,
O intuito do Karatê sempre foi preservar o cara, né? Mesmo de estilos lá de Okinawa. Sim, foi porrada e tudo, mas tinha realmente essa coisa estratégica. Não é como o boxe, né? Que embora também exista a estratégia dos dois se estudando, eu acho que foi uma coisa que foi muito mais encaixada direitinho ali na realidade do ringue, a disputa, né? Os outros foram desenvolvidos para sobreviver, né? Então o boxe, ao se desenvolver, né, e vir a especialidade, né, de ficar mais no soco e tal, ele vai abandonando os agarres, os dedos no olho, etc. Aquela coisa quase que briga de rua que era, ele vai indo embora, né? Então ele começa a virar um esporte mesmo. Só que existe realmente a realidade falada pelo Cris, né, num dos nossos grupos de WhatsApp. Tipo, olha gente, até uns anos atrás, e isso que ele falou é verdade, o boxe era considerado um esporte, não era considerado uma arte marcial. Só que da era do Vale Tudo em diante, quando colocaram todo mundo lá dentro, o pessoal do boxe se destacou mais do que o pessoal do karatê, que não mostrou nada. Então ele levou o status do boxe. Pô, caramba, mesmo só com soco, antigamente nos anos 80, a molecada, boxe é chatão, só tem soco. Vocês não pensem que na minha época, nos anos 80, de moleque, o boxe tinha um super status. Tinha para quem já gostava de boxe. Mas a referência de arte marcial era karatê, era kung fu, era taekwondo. O que as pessoas viam no cinema. Às vezes até um filme de taekwondo o cara chama de karatê. Né? Porque o karatê tinha se popularizado muito, né? Nos anos 70 e tudo, kung fu só no cinema. Dificilmente a gente encontrava escolas aqui. Né? Então não foi uma coisa que popularizou. Mas você vê, mudou o jogo dos anos 90 em diante. Por quê? Porque viu-se. Agora, por exemplo, eu vou contar uma para vocês. Quando eu era garoto, minha avó morava numa vila, que eu já tinha morado com meus pais nessa vila, aqui perto, né? E naquela época havia um rapaz na época ali, devia ter seus 30 anos no máximo naquele tempo, que ele adorava boxe, vivia praticando boxe, conversava às vezes com meu pai, eu gosto de boxe, eu pratico boxe, sabe? Meu pai, né? Bate-papo, meu pai ainda jovem, meu pai foi pai cedo da minha irmã, meu e tudo. E aí meu pai fala, não, pô, eu estudei, né, um pouco de tai chi, tudo, aquela coisa, tudo. E o que acontece? Esse cara, alguns anos depois, o nome dele era Sérgio, né? Alguns anos depois, cara, do nada, ele só falava de boxe, só gostava de boxe. Ele para de falar de boxe e entra pro taekwondo e vira um vibrador de taekwondo. Não, taekwondo. Eu achei super interessante naquele tempo, porra. Tudo era mistério, até mesmo com meu pai me informando em casa, karatê, taekwondo, kung fu, tai chi. Eu não tinha ideia naquela época, né? Porra, não tinha essa maturidade de pegar e deixa eu ver eu mesmo como é que é isso, né? Então, porra, era legal. Pô, taekwondo, como é que é isso? Aí você via lá, anos depois, o Mestre Kim, né? Aquela coisa bem, pá, né? Parece um karatê. Você fala, cara, pô, não. Né? Quando você tinha acesso a alguma coisa de karatê, você via semelhança e tudo, numa academia, ou num raro anúncio que teve na época lá, de um cara de karatê na época. Cara, eu fico pensando, cara, como é que um cara apaixonado por boxe muda pro taekwondo naquela época? Alguma coisa ele viu. Ele soube do poder do taekwondo de alguma forma, do valor do taekwondo. Né? Então como é que era? Com que fera do taekwondo na época de repente ele cruzou? Será que não era um amigo do boxe que paralelamente treinava taekwondo? Entendeu? Dizer o que o senhor acha do Jeet Kune Do. Vou falar, Karate Jutsu. Hoje eu comentei isso com um colega aí, inclusive que está aqui, né, o do Goju-Ryu, esqueci o nome dele agora, Ryukyu, né? Não, ele não tinha isso naquela época não, Sensei Alisson. Esse cara não tinha essa coisa de modinha não. Naquela época, anos 80 era outra coisa. Ou você gostava mesmo do que você praticava, né? Ou realmente, sabe, você poderia estar conhecendo, mas fazer por modinha, principalmente o boxe, não, ele era apaixonadão mesmo, né? Antigamente chamava de
Esse karatê coreano, exatamente. Meu pai, quando praticou no dojang lá do mestre Woody Lee, né? Aqui no Rio, que era, quem puxava era o grande mestre Rodney Américo, né? Ainda era chamado de karatê coreano, taekwondo. Sabia-se que era taekwondo, mas tinha esse nome, esse apelido, né, de karatê coreano. Respondendo aí ao amigo Karate Jutsu, eu vou dar minha opinião que eu dei para o Ryukyu, né? Tá aí conosco, ele é do Goju Ryu. Sensei Alex Franklin, seja muito bem-vindo, grande sensei da SKIF. Meu padrinho lá, que eu considero. Olha, o Karate Jutsu, eu acho o seguinte, eu não considero Jeet Kune Do, né, ou Jeet Kune Do, como falam, né, a pronúncia lá em cantonês, como uma arte marcial. Acompanhem cada um de vocês que estiverem aí o meu raciocínio. Muito obrigado pela honra da presença aí. Vocês acompanhem o raciocínio. Como pode o Jeet Kune Do ser um estilo, uma arte marcial, né? Ou mesmo um novo estilo lá, de Kung Fu? Não tem lógica. Por quê? Porque o cara não se identificava mais em praticar kata, taolu, pulse, fosse o que tivesse acesso. Ele dizia que não acreditava mais em formas definidas, né? Ele, com a bagagem do que ele conheceu no próprio Wing Chun, ele trabalhou, né, ali, conheceu o boxe, conheceu o Karate Shotokan, conheceu elementos de Goju, e assim foi, né, Muay Thai e tal, Judô. Fez o caminho dele, com a experiência dele, com a bagagem dele, né? E quando topava com alguém, né, fazendo aquelas turmas dele, né, inicialmente Kung Fu, né, que depois vira Jeet Kune Do, ele ensinava a bagagem pessoal dele. Agora, eu considero que se não tem forma definida, não tem uma fórmula pronta para seguir, o que ele ensinava era um princípio a ser seguido, um princípio de liberdade mental, entendeu? Um princípio assim de, cara, eu posso praticar, como nós, né? Muitos de nós do Karatê, eu posso praticar Shotokan, eu posso Goju Ryu, Kobudo, o Shorin-ryu, e assim vai, o Judô, o próprio Jiu-Jitsu. Tem gente que vai acumulando conhecimento das técnicas japonesas, tem gente que não se limita, Karatê, pratica Muay Thai, né? Vai lá, conhece o Hapkido, e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Eita, hoje eu tô molenga esse tempo chuvoso aqui. O cara que diz que ensina Jeet Kune Do, cara, eu olho aquilo e falo, cara, mas o cara tá botando boxe, elemento de Wing Chun ali, tá? Eu falei, cara, mas isso aí é o que o Bruce Lee fazia. Então, peraí, eles estão mostrando uma forma definida, então tem uma contradição. Eu não acredito nessa contradição, que ele tenha, né, trazido essa contradição. Eu acredito que todo mundo quis lutar como ele, né? Qualquer um, você pinta um grande mestre Kanazawa aí, todo mundo quer ser igual Kanazawa, quer aprender os movimentos que ele fazia, a escola dele, normal, né? Mas a proposta mais clara, assim, as claras, digamos assim, do Bruce Lee não era essa, que as pessoas imitassem ele. Ele achava que cada um tinha que ter uma expressão na sua prática, né? Então, quem aprendesse com ele ia pegar aquela bagagem dele, obviamente. Quem não aprendeu com ele pode estar praticando o princípio do Jeet Kune Do, mas não necessariamente aquilo é uma arte, é um princípio. Entendeu? Então, acho que o próprio Daniel Santos botando aquilo pra frente, cara, acaba sendo um lance de dinheiro, né? O Fernando está dizendo aqui, não distante desse tempo em que ele disse que não acreditar em formas, ele mesmo disse se arrepender dessa fala e continuou praticando Quen Fat. Pois é, eu já ouvi falar que ele se arrependeu de ter batizado de Jeet Kune Do justamente por esse erro de acreditarem que ele criou uma nova arte marcial, né? Eu gostaria de deixar claro que o Bruce Lee, quando a gente estuda sobre ele, a gente vê que ele até conseguiu um conhecimento muito amplo
né? Um conhecimento vivido ali na prática, de porradaria na rua, né? Da bagagem que ele pegou lá do Wing Chun, que ele conheceu de Karatê, de Taekwondo, de Muay Thai, de Judô, né? De luta de solo, né? De Jiu-Jitsu, que ele já chamava de Jiu-Jitsu assim, no próprio livro dele, vocês podem ver isso. Mas ele não tinha formação, faixa preta, coisa formal em nada, nem no próprio Wing Chun ele se formou, teria estudado os 6 estágios, nada disso. Mas era um cara da prática, né? E não um cara de formação, de diplomas, tá? Então ele não era como o Sensei Alex Franklin, que é faixa preta em mais de um estilo, entre outras pessoas que estejam aqui, ele não tinha isso, ele não tinha formação acadêmica, digamos assim, formal, uma coisa formal, né? Inclusive a única escola formal que ele estudou foi de Ip Man, né? Feito no cinema, Terry Silver, né? Diz a Daniel que kata só serve para fazer surra, mas ele mesmo está praticando Koryo. Exatamente. Não, é palhaçada, palhaçada. Falar isso aí é palhaçada. O kata tem funcionalidade. Eu acho o seguinte, cara, olha, sinceramente, teve uma fase na minha vida que eu olhei o trabalho do Bruce Lee e falei, cara, isso aí, Jeet Kune Do, é projeto de estudo para profissionais das artes marciais, para nós, faixas pretas. Você olha aquele trabalho e você entende. Agora, não é para você ensinar Jeet Kune Do, isso não existe. Eu acho que não existe isso. Sabe? Eu acho que não existe essa possibilidade. Porque é um princípio. Um cara que é Goju, Shotokan e Judô, aquilo ali já tem uma liberdade. Ele transita nesses 3 sistemas, essas 3 artes, em 2 sistemas de Karatê e numa outra arte. A gente cuidou já. Ele já está se permitindo praticar mais do que o Shotokan, mais do que o Goju. Ele está se permitindo. E se ele estiver aberto a outros conhecimentos, essas técnicas, ele está vivendo esse princípio do caminho interceptador dos punhos lá. Né? Porque ele batizou assim, parece uma coisa realmente, um improviso de um cara que não foi a fundo no próprio Wing Chun, mas trouxe essa paixonite pela escola dele, né? E incrementou outras artes para poder dar continuidade, para não parar só ali no Steel Lintal, né? A impressão é essa. O que eu quero dizer com isso, que muitas vezes não entendemos o contexto da fala. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso aconteceu muito, Fernando, com o Jeet Kune Do. Eu acho que ele acabou, na ânsia de querer batizar, né, o que ele estava fazendo, né, ele acabou sendo entendido como um artista marcial daquela nova arte marcial. E não era isso, né? Ele dizia que ele não estava representando a arte marcial, e sim a ele mesmo. Cada um tinha uma expressão ao socar, um jeito, né? E é verdade, eu tenho meu jeito de executar um Gedan Barai, um Muchuque, embora seja uma coisa uniforme, a técnica, cada um tem um jeito corporal de fazer isso. Cada um tem uma postura, cada um tem, sabe, um jeitão assim, assado. Eu penso dessa forma. Acha mais parecido com o Kenpo o que eu, mestre. Eu acho isso, sabe? Eu acho que as definições, gente, eu acho horríveis, sabe? Porque é o que eu vejo nesse trabalho. Eu fico aqui estudando Shotokan sozinho e falo, cara, mas putz, viu, meu irmão? O que eu estou fazendo aqui tá ali no Goju Ryu. Aí vejo um vídeo de Goju Ryu, Shitoryu, Kung Fu Wing Chun, Honga. Cara, mas cada vídeo desse eu acho que o cara tem ali dentro. A mesma técnica, a mesma parte do corpo. Um chutor vai ser sempre um chutor. Se um cara do Kung Fu fizer algum movimento, né? Um Teisho, que eles usam muito, né? Teisho, mesmo que ele use assim mais, né? Diferente, menos contração como o japonês, ou mesmo o cara de Okinawa. Embora ele tenha estilos como o Hunga, é muita contração também, né? Tem uma parada forte ali entre socos e garras. Mesmo isso, o Jeet Kune Do está dizendo, eu não acho parecido com o Kenpo, não. Eu acho que é muita coisa de Wing Chun, né? Junto com boxe. Né? Cara, isso aí qualquer pessoa pode fazer, né?
estuda um, estuda outro, pô. É o pessoal lá do Duncan Leung, né? E eu acho que não é isso. Aquilo ali o Jeet Kune Do, como ensinam, é um período que o Bruce Lee viveu. Talvez anos depois, ainda com idade para praticar a arte marcial, já estivesse fazendo diferente, aquilo tudo ali. Mesmo que ele levasse conhecimentos, né, de Wing Chun, né, e de Wing Chun e boxe. Ele ia ter fundido com outras coisas, entendeu? Ele ia querer ver qual é do jiu-jitsu dos Gracie. Eu acredito. Aprender também para ver, para não ficar bobo, entendeu? Ou trabalhar algo muito... Até porque ele não aceitaria esse papo de octógono, nada disso. Ele não ia querer nada disso, não. Ele sempre, né, quis a coisa para a realidade. Ou mal ou bem ali teria. Ele ia sentir que a proposta deles teria um limite, né? Você bota o jiu-jitsu dentro de uma situação dessa, cara. Por mais que o discurso seja esse, não, sem regras, sem tempo, o jiu-jitsu ganha. Ou mal ou bem, um ambiente fechado, onde você não vai poder cegar o cara, né? Você não vai poder fazer algumas coisas que você sabe se virar contra o cara do jiu-jitsu. Não é desculpinha que eu estou dando. Ah, mas só fica dizendo que é uma arte mortal, karatê ou kung fu, e não pode lutar contra o jiu-jitsu, porque senão ele teria que matar. Isso é papo furado. Depende da ótica. Porque existem situações que o pessoal do jiu-jitsu deixa a gente, que se a gente não evitar com técnicas mais drásticas, né, de uma dedada no olho e tal, alguma coisa sobre isso, deve ficar ali só cegando o cara, né, mas tu tá ali, pá, uma coisa que você dedo no olho do cara, pá, na garganta, com o dedo treinado, vai machucar muito, é perigoso. O Sensei Flávio, que tem tido mais dificuldade para vir aqui, Sensei Flávio Rocha, né? Ele volta e meia já fez treino aí com o pessoal de jiu-jitsu, ele mostra essas técnicas que eu falo aqui na prática lá, os caras, caralho, toma porrada em bíceps, pá, bum. Cara, você tem que incomodar um indivíduo desse, porque ele é perigoso. Ele é especialista em ser pegajoso, em te, sabe, pega aqui, pega no braço, te derruba. Pô, tu vai dar mole? Vai, cotovelo, né? Tu vai ter que bater em várias partes, vai ter que deixar ele ruim também. É um duelo. E todo mundo rápido pra caramba, pra não deixar agarrar. Não tem jeito, cara. Não existe outra possibilidade. Então, assim, eu vejo possibilidade no Shotokan para tudo isso, para enfrentar o Kung Fu, para enfrentar o boxe, para enfrentar o Muay Thai, para enfrentar o Jiu-Jitsu, tudo que for. Tá? Mas a mente tem que estar ali. Você não tem que encarar, eu tenho que encaixar exatamente a técnica como aparece no kata. Às vezes não. Às vezes você não tem que viver a técnica daquela forma. Entendeu? Deixa eu subir. Ele fez uma fusão de várias. Ele fez uma fusão, sim. Antônio Ous, seja bem-vindo aí, boa noite. Ele fez uma fusão, mas eu acho que era a fusão dele, entendeu, mestre? Era uma fusão dele. E era uma coisa que era mutável. Você vê pessoas que conheceram ele ao longo da vida, já comentaram, pô, de tanto a tantos anos, né? Vamos supor, de 63, estou dando um exemplo, tá? A 64 ele estava treinando muito assim, dessa forma. Aí, em tal ano, ele já estava usando mais o boxe. E assim ia. Inicialmente era só o Wing Chun, né? Chuck Norris que convenceu ele lá a usar mais perna. Eu até acredito nisso, sim. Que o Chuck Norris veio de técnica de perna, né? E o Bruce Lee, vindo do Wing Chun, não acreditava muito em chute alto para luta real. Mas o Chuck falou assim, mas é aquilo, se você tiver oportunidade, você vai deixar de aplicar. Você não vai ter um treinamento para aplicar. Aí ele repensou, limitação mental, deixa eu sair daqui. Foi lá e começou a aprender técnica de chute, né? Aprimorar. E aí aprendeu também com o Chuck Norris. Só que é o seguinte, o Chuck Norris também teve aula com ele. Né? Um tinha aula com ele, era uma troca direta daqueles caras lá, né? Naquela época. Cotovelada, joelhada, cabeçada, socos, golpes de mãos abertas, pisar, etc. Karatê é para isso. Combate livre, ele é muito violento. Ele fora do contexto competitivo, cara, não é bonito, né? É naturalidade, pum, né? Defendeu, pum,
pá, pum, bateu, trancou cabeça, joelho, né? Pá, já defendeu, bateu, defendeu. É naturalidade. Não tem que ficar pá, pá, pá. Eu não acredito muito nisso. Existe a postura? Existe. A postura tem que ser vivência. Ou eu estou aqui já na postura porque eu estou condicionado já, né? Ou eu não tenho que fazer a postura para ser karatê. Entendeu? Mas mesmo assim, eu acredito que é bom você estar ali, né? Livre, apto a tudo. Entendeu? Livre. Não se prender, né? Que é assim que vai acontecer. Um Haito tirou, pá, pum, Haito. Tirou, bateu, chutou. Livre, entendeu? Defende. Livre. Eu acredito nisso. Né? Que a prática tem que ser natural. O cara atacou, segurou, pum, bateu, pum. Direto. Pá, joelho, né? Entendeu? Eu acho. Calma aí, não tem que ficar preso aqui. Pode ser aqui. Pode ser fechado, pode ser mão aberta. Pode as duas abertas. Pode defender a cabeça. Eu acho que vai ser o momento que vai dizer se eu vou ficar clássico, se eu vou ficar para baixo, se eu vou ficar a mão aberta, se eu vou defender a cabeça. Não tem que ter, eu acho que tem que haver essa consciência de que o que importa é você entender o que você aprendeu. Mas agora que tudo aquilo ali recuou, bateu, pum, bateu, entendeu? Tem que fluir dessa maneira. Opa, pum. Né? Direto. Que aí sim, sabe? Segurou, pum, derrubou, pá. Tá, pum, pum, né? Eu penso assim, que fica muito preocupado em fazer, botar o conhecimento teórico na prática, acaba não funcionando nada. Porque a gente, com karatê, a gente lida com tanta técnica, não é como boxe, que embora tenha suas variantes ali, suas várias esquivas, variações de socos, o karatê ainda tem mais técnica ainda. O próprio Sensei Alisson pode fazer essa comparação. Então, o que a gente percebe é isso. O que a gente percebe é que você tem muitas técnicas, mas as pessoas esquentam a cabeça. Mas elas se preocupam com uma forma bonita de entendimento. Quer dizer, cara, entende por que está fazendo isso no treino, para entender por que você vai virar bem aqui, você vai ter puxado um braço feito uma... Pá, entendeu? Entender os porquês de deixar rolar naturalmente, se você vai defender para baixo, de lado, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Não importa. Pá, não importa. Pode ser de várias formas. Pá, pá, entendeu? Você pode fazer tudo. Pá, 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 saiu para cá e bateu para cá, pá, pum. Pode. Ah, mas é quase Kung Fu, não interessa. A técnica mesmo. Tenagashi, Waian Haishu e um tate ou mesmo um mawashi. Pá, pá, pum, né? Aqui no caso, né? Pá, pá, pum. Pá, pum. Né? Aqui no caso, fechadinho. Pá, pum, né? Mas pode ser um tate de lado aqui no caso. Acho que vai depender da situação. É tentar se prender um pouquinho das formas que a gente aprende de uma forma clássica. Porque os nossos grandes mestres, como Kanazawa, sabiam fazer isso. Não é porque a gente aprende nas escolas a programação desses mestres que eles só sabiam ou só usariam daquela forma. Aquilo tudo é um panorama, uma base, né, para que a gente tenha cada vez mais essa argumentação técnica. Como o próprio Shifu Lemamura fala lá, não se prenda a técnica, né? Não se prenda a aplicar a técnica, porque vai ficar pobre o negócio. Encare cada técnica como dispositivos para você usar em determinados momentos livres. Né? Então, pá, defendeu, bateu, fluiu. Pá, né? Defendi, tirei, bati. Entendeu? Pá, pum, 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 pum. Entendeu? Defendeu,
defendeu, garantiu aqui um centro. Pum! Eu penso assim, ninguém é invencível, você pode saber muitas combinações ainda assim, às vezes um cara, pá, vem seca, pum, de uma maneira seca e te derruba, mas quanto mais você estuda, mais propenso a você tá treinando direto, tá treinando variações, né, das defesas, dos ataques, eu acho que mais você vai ficar ligado e propenso a sobreviver em uma situação real, com um estilo rico como o Shotokan, entendeu? Do que você treinar também só que a gente treina, defendendo o soco reto sempre, né? Só essa realidade, né? Pensa. Então, quando eu falo só, não estou desprezando não, mas tipo assim, ficar preso. Karatê contra karatê. Pode ser uma furada, pode ser perigoso, né? Então há um estímulo menor ao uso de técnicas de modo maldoso. Coxa, peito de pé, quando o cara está dando mal, pá, segura, pá, bate. Você segura e pum, numa perna, pum, no queixo do cara, e gira. Eu acho que assim, essas técnicas de torções, de um modo geral, elas funcionam sempre bem depois de uma porrada. Aí entra um pouquinho do sensei Gozo Shioda, né, que dizia, olha, do Aikido, na realidade 70% é a Temiwasa numa luta. Os outros 30%, né, que são as torções, o cara de Aikido. Falei, cara, se essa é a realidade, o Karatê já está aqui na vantagem. Tudo aqui acaba em Temiwasa. Chute, pá, pá, defende, bate, 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 né? Pá, pá, tudo a gente lida com, não é? Tudo a gente está lidando com isso o tempo todo, né? Tudo o tempo todo nós estamos lidando, né? Defende, pá, pum, sempre aparando braços, seja por como for, né? Sempre aqui defendendo, pá, pum, não é isso? Pensa bem. Pum, sempre isso. Né? Pum. Sempre atemir, sempre bloqueio. A gente não está só pegando, jogando toda hora, cinturando, projetando. Tem também. Mas a gente lida muito mais com as coisas de pá, pum, tira, bate, defende, defende, bate. Então é uma arte rica em Atemiwasa, né? Tem Kansetsuasa, tem algo de muito de Nagewasa até. E até Neuasa, mas não é um Neuasa profundo, né? Não pode dizer isso, não vai estar mentindo. Mas tem uma sobrevivência no solo e algumas imobilizações, de um modo geral, né? Tem possibilidade disso. Você pegar de várias formas, né? Então, sabe, vamos pensar nesses detalhes. Vamos pensar nessa riqueza que é o Shotokan. Sabe, quantos anos demorou para esses sistemas tão inteligentes com o corpo, de você usar o teu corpo, né, fora da ideia do boxe, um modo, sabe, seja japonês, seja lá de Okinawa, ou mesmo Kung Fu, as artes coreanas, são artes tão inteligentes, mas sempre se fala no Shotokan, que tem tudo que eles têm. Quantos anos demorou para chegar o Shotokan? Não vamos deixar aquele valor da arte morrer, mas também não vamos gostar só como era no passado. Vamos resgatar o valor do Shotokan antigo, mas adaptado para o mundo atual, uma situação de mundo atual, que se eu precisar lutar diferente, né, com Kamae diferente, ter uma consciência de que eu preciso estar inteiro, voltar para casa. E aquela arte ali, o Karatê, ele tem tudo para isso. Você pode lutar de acordo, tá, com o Karatê, tá, em toda a movimentação, né? A gente estuda tudo aquilo, só que vivo,
fazer isso de uma forma viva. Entendeu? Vamos pensar nisso porque, cara, karatê é muito amplo. Acreditem nessa arte marcial. Acreditem que é possível, né, você sair vivo, sair vitorioso de um combate, embora karatê se estenda a tudo, né? O caminho das mãos vazias, né, ele é empregado em tudo na vida, não só na arte do combate, né? Então não é só aqui na luta que você vai, entendeu? Como é que eu vou dizer? Empregar o karatê. Ele não está vivo só aqui, né, na arte de competir, de lutar, técnica de combate. Não é só aqui. Ele está vivo em várias situações. Ele está numa lavada de mão, lavar louça, arrumar uma casa. Tudo ali nos detalhes vai ter karatê, né? Então é tão rico, que é tecnicamente rico, né? Desde os katar, né? Até, entendeu? Todos os momentos você vai ver isso. Você vai constatar isso. Entendeu? Você vai, se você estiver aberto ao karatê do, você vai ver que ele é muito mais que só aqui em comitê. É muito mais do que uma qualificação física do corpo para comitê, para a luta, né? Mas é bom que você pegue isso e coloque na vida, porque um dia você pode não ter mais saúde para praticar o karatê, idade para isso. Eu estou tratando a minha perna já, vou entrar no 6º mês, tá, gente? Eu estou muito melhor do que antes, tá? Mas é um processo lento. Então, eu estou tirando aprendizagem aqui agora. Por quê? Cara, é um momento que se eu tiver que me defender, eu não vou poder soltar meu canhão da direita. Vai só o da esquerda, os braços, entendeu? No máximo eu posso tentar defender aqui, né? Mas mesmo assim é perigoso. Não posso fazer muita coisa ainda. Então, peraí. Esses 3 membros e a cabeça vão ter que nos fazer sobreviver. Os meus dedos, os meus pulsos, entendeu? A faca da minha mão, a borda, os dedos dos pés, entendeu? Então a riqueza já começa assim, na sobrevivência, na técnica marcial dele. Ele realmente é muito, né, muito rico. Se eu tiver aqui ligado, eu sobrevivo. Ele me oferece ferramenta para isso. Entendeu? Pá, puxa o cara, bate no meio da cara dele, pá, bate. Entendeu? Muita coisa, muita técnica, né? Mas ele para a vida, conhecimento de você interceptar um problema, de você se esquivar de um problema na vida, de você se esquivar de uma rua perigosa. Você não precisa provar ninguém. Porque às vezes você vai querer provar, por melhor que você seja tecnicamente, ação e reação é sempre perigoso. Musashi ganhou muito na estratégia, não no combate. Não, eu vou enfrentar e tal. Muitas vezes você pode ganhar uma pessoa melhor que você tecnicamente se você for estratégico. Então muitas vezes você pode sobreviver a um assalto que seria perigoso, que você não ia ter chance para usar o karatê, porque você foi estratégico. Você não precisa provar ser machão para ninguém, você precisa defender a sua integridade física. E se para isso for necessário você usar esse do, que é o karatê, né, esse caminho, de maneira a não estar no ambiente, a atravessar uma calçada, a descer de um ônibus, para evitar, sentindo que está perigoso o lugar, faça. Não fica ali para peitar, não. Não vale a pena. Todos os grandes mestres que eu conheci, não só de karatê, de outras artes, taekwondo, olha, melhor do que bloquear o ataque é sair dele. Melhor do que encarar o problema é nem estar ali. Entendeu? Então o karatê me ensina isso, cara. O karatê não ele te ensina o quanto máximo que você pode se conhecer e você pode fazer com a técnica, mas mesmo assim ele não te ensina a ser um super-homem. Entendeu? E outra coisa, cada um é um. Tem gente que nasceu para lutar, tem gente que nasceu para ensinar, né?
E não necessariamente aquele cara que nasceu mais para ensinar é inferior àquele que já gosta de lutar. Às vezes não, às vezes ele vai dar um trabalho do caramba para aquele cara, vai dar muita porrada naquele cara e até ganhar aquele cara. Porque ele se preocupou em ser técnico, em entender a mecânica das coisas, entendeu? Como é que funciona, entendeu? Cada técnica, cada situação. Enquanto aquele cara ali, ele resiste bem a porrada, ele, né, tá condicionado no esquiva e tal, mas muitas vezes ele também não sai daquilo, né? Enquanto o outro está sempre estudando, o outro não tem um ego, né? Ele não é massageado pelo ego, porque muitas vezes, como o mestre ali de arte coreana falou, não pode ser dominado pelo ego, pela vaidade, né? Então você vê, cara, que acaba sendo isso, entendeu? Então eu acho que se a gente tiver tudo isso em mente, mansidão, isso, em certas ocasiões, é a melhor coisa, né, mestre? Tá ali centrado, porque a frieza, né? A gente não tem que ter frieza só para lutar, só para eu vou entrar nesse cara. Não, é frieza para respirar fundo e evitar uma confusão, que você pode bater em todo mundo e depois ser preso, bater em todo mundo e depois tomar um tiro. Pra quê? Leva um pouco para casa, às vezes é bom, entendeu? É bom para a saúde, é bom para a vida, para você estar vivo. Então ser machão, gente, não é o caminho do karatê, entendeu? Teve machão de jiu-jitsu que morreu no tiro, de muay thai também, tá? Então não vale a pena, sabe, deixa passar. Às vezes o cara que é forte, você pode saber karatê. Aquele cara continua sendo mais forte que você, tá? Só que, e às vezes o cara luta também, o cara é fortão e luta lá, alguma coisa no Muay Thai, no boxe, mesmo jiu-jitsu. E muitas vezes ele pode realmente quebrar, mas muitas vezes ele pode vacilar e você quebrar ele. Porque você tem a arte forte que te fortaleceu. Só que você precisa usar ela de uma maneira inteligente contra aquilo. Né? As pessoas acham muito que é porradaria, né? Uma arte porrada contra porrada. Não, é estratégia o tempo todo. Ai, vamos lá, Sensei Alisson botou assim como devemos ser calculistas, no comitê devemos ser nessas situações de sobrevivência. Pois é. Léo, seja bem-vindo. Urso, boa noite. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Não sei se eu consigo, peraí, gente. É isso aí. Eu vou encerrar aí a live, entendeu? Eu vou dar uma encerrada na live, porque agora o Instagram não interrompe mais, né? Então quero agradecer a vocês aí a presença, né? Amanhã eu estou aí de novo. Qualquer imprevisto que eu não possa fazer durante o dia, eu aviso, né? Ouço, Léo, boa noite. Estou encerrando aqui. Então, pensem nisso, né? No valor que tem o Karatê do Shotokan-ryu, no lamento que é as pessoas encararem ele como uma coisa, já está batido, não sai disso, já conheço, é um karatê mais voltado para o esporte. Não pensem assim. Tem muita técnica. A questão da formalidade, de você apresentar o Shotokan sempre de uma maneira formal, né? Sempre vai distanciar das pessoas. Tentem ver, né? Estudar várias apresentações, várias situações, façam comparações, Shotokan e Goju, Shotokan e Shorin. Nas demonstrações vocês vão ver as mesmas técnicas. Aí você vai ver, porra, peraí, mas se eu pegar aquela técnica do Shotokan e botar a curta distância, vai dar na mesma coisa. Mas muitas vezes os melhores japoneses lá, nem eles muitas vezes são educados dessa forma, lá dentro do Shotokan. São condicionados mesmo de longe, né? E o cara não se imagina de perto, pegando em outra situação, entendeu? Sabe, eu falo do Basai Dai, né? Lembra aquele Morote Tetsui aqui, que ele bate aqui na flutuante? Cara, você não vai fazer isso aqui e aqui com ninguém. Mas se o cara tá tentando te agarrar, tiver uma puta porrada aqui, vai machucar. Aqui machuca, mais que o cara tenha treinado. E dependendo do teu golpe conjunto aqui. Se for bem aplicado. Né? O Azizuki também, um pau do nariz, na boca do estômago. Um Teishoku que vai meter um pouquinho de Kumade embaixo. Quer dizer, as técnicas estão lá.
Elas estão super por cima, batendo, pá, não quebrou, roda ele, bum, joga ele, né? Aqui, ó, pá, pá, aqui, dedo no olho, pá, sabe? Existem tantas maltratadas que você pode dar, puxar, né? Lá no pá do Jushiro, uma cabeça, como já expliquei, tem muita coisa para fazer. Pá, entendeu? Bater, pum! Tô falando de realidade, né? Então dizer que não tem técnica é sacanagem, né? Dizer que é esportivo. Muito obrigado aí, mestre, pela honra da presença. Sensei Alex Franklin, não sei se está aí. Muito obrigado pela passagem. Muito obrigado, Sensei Alisson, pela participação. Léo chegou no final. Muito obrigado a todo mundo aí que está aí. Fernando e assim por diante. Amanhã eu tô aí, tá, gente? Vou encerrar porque o Instagram não encerra, daqui a pouco vai bater 10 horas. Ele tá assim agora. Boa noite, amanhã eu tô aí de novo.